beleza, cabe meu pão. E a hora que ele cresce, ele encosta nas laterais e ele deixa de crescer, ele toma o formato da panela. Então é isso aqui que precisa ser bem observado, tá? Uma panela que seja suficiente para caber o pão do jeito que ele tem que ficar. Senão não levanta pestana e tudo mais. Eu aqui tenho as duas panelas que eu tenho utilizado mais nesses últimos tempos. Essa e essa. Porque são panelas que resolvem o problema e são leves, né? E o pão que eu vou mostrar para vocês é um pão 100% sem solva. Ou seja, qualquer um pode fazer em casa, tendo o levain e as informações. E essa panela também tem a grande vantagem que não precisa pré-aquecer. Então, o forno estando ali na nossa temperatura. Filha, vai preparando as iscas, meu amorzinho. Isso. Ah, maravilha. A gente está transmitindo também ao vivo pelo Instagram. Depois, quem quiser dar uma olhadinha, fica salvo por 24 horas na live, tá bom? Então, aqui eu vou precisar da panela. Vou precisar de alguma coisa para fazer a transferência. Aqui, no caso, eu uso esse tapetinho teflonado antiaderente. Então, o pão e a farinha de trigo. Eu queria saber se todo mundo tá vendo direitinho aí. Beleza? O negócio aqui é rápido e a gente não consegue repetir, tá? Então, tendo o pão perfeitamente fermentado, a gente vai polvilhar um pouquinho de farinha aqui no fundo, ou fubá, ou farinha de arroz. Isso ajuda a não aderir aqui, tá? O tapetinho na posição. Apoio a mão aqui embaixo e viro. E rezo, porque ontem eu resolvi colocar sem a touquinha, para ver se ficava marcadinho. E aí a gente vai com bastante cuidado para soltar. O que acontece? Quando a gente coloca sem a touquinha direto na cestinha de fermentação, ele faz essas marquinhas, né? Que todo mundo acha bacana no pão de fermentação natural. E esse pão aqui é um pão que eu faço bastante, que é o tabatiere bread. Pois... Conseguiu? Deixa eu aproveitar e pegar uma ferramenta sua. O tabatiere bread não é um pão que é cortado. O tabatiere bread é um pão que tem uma dobra aqui, não sei se vocês conseguem enxergar. A gente dando um apoio aqui, rapidamente ele vai levantar como se fosse uma pestana. Perceberam que facinho, gente? Isso aqui vai levantar como se fosse uma pestana. Que é o grande vilão aí de quem faz esse pão, que tem bastante dificuldade de cortar, tá? Então a gente também vai polvilhar. Outra coisa, vocês estão notando que o pão não está escorregando, né? Eu estou conversando com vocês, mas ele ficou no lugar. Porque foi um pão que teve todas as etapas do processo feitas corretamente. Então ele não esparrama, tá? E tá gelado. Porque se ficar em temperatura ambiente, aí o risco de esparramar é maior. Então aqui eu vou fazer uns desenhos. Isso aqui chama risca-pão. É só um charme. Tem vários modelos aqui depois para vocês darem uma olhada e tomarem conhecimento de como funciona. Tá? Então o risca-pão é pra gente cortar a pestana e também pra gente fazer detalhes. Então deixa, depois eu faço, filha. Não se perca por isso não. Ó, como ficou bonitinho o desenho, tá? E aí quando a massa tá bem fermentada, ele não esparrama. Agora quando a massa tá fermentada demais ou de menos, quando você corta, as coisas vão bagunçando aqui. Pode tirar o que for preciso, aí é tudo decoração, tá? Então aí agora, a vantagem do tapetinho e da panela fria é que o tapetinho eu consigo fazer a transferência e a panela fria vocês estão vendo aqui. Imagina se isso aqui fosse uma panela de 3 quilos,
pegando fogo a 300 graus. A gente já não estaria conseguindo fazer com tanta calma. Mas eu posso esquentar também essa? Você pode, mas você não precisa. Então, não precisa. Ela é muito fina e ela esquenta junto com o forno. Não faz diferença você pré-aquecer ela, tá bom? Se o seu forno tiver... Ó, essa panela ela precisa vedar bem. A gente dá uma batidinha aqui, quem tem dela já sabe. Ela tem que fazer um cliquezinho aqui, aí, tá? E agora vai pro forno. Eu não fiz nenhum vapor extra, porque eu gosto da casquinha fina e crocante. Então agora ela vai pro forno. O meu forno aqui, filha, tira uma fotinha aqui do forno. Tá a 220 graus. Eu gostaria que ele tivesse um pouquinho mais quente. Eu vou até colocar, acho que no chão, hein? É, porque 220 que tá ali, não é? Vamos em frente. Vamos ver se funciona a 220. Se bem que eu acho que eu vou baixar ele ali em cima. Ó, o forno ali tá a 220. É pouco, tá, pessoal? Eu vou fazer uma gambiarrazinha aqui, porque eu tenho medo dele não saltar. Vamos fazer uma operação rápida, rápida. Eu cheguei. Pronto. Aqui, né? O forno, gente, tem que ser muito quente. O forno ali não chegou na temperatura ideal. Tá em 220. Mas 220 é uma temperatura do forno de muitas pessoas em casa. A grande parte dos fornos a gás não atingem 250 graus. E nem por isso a gente vai deixar de assar o pão, tá? O que eu fiz ali foi encostar a minha panela o mais perto possível do calor, tá? E aí vou dar uma protegidinha daqui a uns 10 minutinhos, para que ele não queime. Então ele vai ficar lá no chão do fogão, do forno, para ter o salto, para a gente conseguir o efeito que a gente precisa, já que a gente não tem a temperatura ideal. Isso pode acontecer na casa de muitas pessoas, tá bom? Não é por causa disso que a gente não assa o pão. Só que depois que ele saltar, a gente vai precisar fazer uns truques para não ficar de baixo direto, senão vai queimar, tá bom? Então fiz isso e vamos acompanhar. Filha, marca pra mim aí 15 minutinhos, tá? E você desliga em cima depois? Desliga em cima, deixa eu ver se esse aqui tá ligado. Boa! Quem foi que falou isso? Você já faz pães? Eu tô aprendendo. Isso é uma coisa muito importante. Eu esqueci aqui, tá? Na minha casa eu tenho um forno Lair e ele tem grelha em cima e grelha embaixo. E se deixar a grelha de cima, a resistência de cima ligada, o que acontece? Ele faz uma crosta. E aí o pão não abre e não cresce tudo que a gente precisa. Aqui o forno não é meu, não estou acostumada, esqueci. Se você não tivesse me avisado, talvez a gente tivesse tido um probleminha aí. Então eu deixo mas foi bom. Bem quente, aí na hora que eu colocar eu desligo. Isso, tá bom? Gente, ó, tudo que eu tô falando aqui, tô falando muito correndo, tá? Como eu falei, é só pra vocês terem uma noção. Mas eu tenho todas as informações disponíveis, passo a passo, vídeo a vídeo. Quando vocês forem olhar no Instagram, os destaques, vocês vão começar a entender como é que as coisas funcionam, tá bom? Então, coloquei lá no forno, agora a gente vai fazer um pão aqui, tá? Para vocês verem como é que é o processo. Como é que é facinho de fazer. Filha, você marcou os 15 minutinhos? Show! Então vamos lá. O que a gente precisa para fazer esse pão? 500 gramas de farinha, qualquer uma mesmo, nessa receita de 70% de hidratação, 350 ml de água, a água que você daria para o seu filho, uma água boa de você beber, tá? Normalmente para quem faz o levain, a gente ferve a água da torneira bastante para sair o cloro e utiliza. Normalmente é a que dá melhor resultado, porque não é uma água que tenha muito mineral. Às vezes o pessoal compra uma água cheia de minerais para tomar e às vezes ela prejudica um pouco o desenvolvimento do levain, tá? Mas no caso de um levain forte, tudo bem, tá? Uma água que você daria pro seu bebê
tomar, tá? Aí a gente precisa de sal, 12 gramas, e açúcar, 3 gramas. Por quê? Eu já faço tudo junto na primeira etapa. Então, o sal, ele é um conservante natural, ele prejudica um pouquinho o desenvolvimento do levain. Já o açúcar, que é o alimento do levain, ele ajuda. Então, colocando tudo junto no início do processo, um equilibra o outro e a gente consegue um bom resultado. Todos esses pães que vocês estão vendo aqui têm formatos diferentes, características diferentes, mas todos são exatamente a mesma receita. E eu sou padeira de uma receita só. Tá? Porque o lema aqui é assim, é fazer o simples para que o maior número de pessoas consiga fazer, né? Aí daqui dessa aulinha básica, dessas receitinhas básicas, quando você tiver craque, você quiser ir para cursos que vão te ensinar técnicas mais elaboradas, para resultados mais desenvolvidos, existem milhares de cursos por aí. Mas esse aqui é um pontapé inicial, qualquer dona de casa consegue, com uma iscazinha de levain, fazer o seu primeiro pão, seguindo passo a passo, tá bom? Então é simples, a gente vai precisar aqui do levain, que todo mundo vai levar uma isca, mas vamos precisar de um levain, como eu mostrei no início, já alimentado. Pessoal que tá na live, manda as perguntas pelo direct que eu respondo depois, tá bom, pessoal? Não vamos conseguir responder. Ó, eu gosto de usar o levain ainda subindo, tá? Porque quando a gente usa ele na subida, ele ainda mantém características de sabor e aroma mais suaves. E ele ainda está com força. Quando a gente deixa ele baixar, ele começa a acidificar. E ainda tem força, mas ele vai demorar um pouco mais para agir na massa do pão e vai dar outras características de aroma e sabor no pão. Então, todo mundo vê daqui? Ó, esse é o levain que a gente gosta de ver, ó. Tá? Um levain forte e cheio de teias. Então, é daqui que eu vou tirar o levain para minha receita. Uma balança é fundamental, é bastante difícil fazer pão sem balança. É possível reverter em xícaras, mas em colheres, mas não é a mesma coisa. Então, na minha receita básica são 150 gramas de levain. E quem tem um pouco mais de conhecimento sabe que a gente usa muito a conta do padeiro, que é em porcentagens. Em relação à farinha de trigo, seria de 20 a 30% de levain em relação à farinha de trigo, tá? Aqui eu tô usando o máximo, é 30%, tá bom? Então, o levain está aqui. Eu vou precisar da água, que já tá previamente pesadinha. São 350 ml. Dá pra fazer com menos água, a dificuldade é menor, porque fica uma massa mais firme, mas o resultado também não é tão bonito, porque fica um miolo mais fechado, tá? Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai só desmanchar um pouquinho aqui o levain na água, para que a gente consiga misturar isso aqui de uma forma melhor na farinha de trigo. Filha, você tá controlando o forninho pra mamãe, né? E aí, ó, quando ele tá gelado, ele tem um pouco mais de dificuldade de desmanchar. E quando ele tá na temperatura ambiente, é bem facinho. Rapidinho ele desmancha, tá? Não tem problema que fica alguns gruminhos. Não precisa ficar uma mistura completamente uniforme, difícil, tá? Mas esse pouquinho aqui tá bom, ó, gente. E essa espuma aqui, ó, já é da atividade do levain. Tá certo que quando a gente bate ele fica mais nervoso, mas isso aqui já é resultado da atividade dele. Teremos todo ele aqui. E aqui agora, vou precisar só de um garfinho maior que este. Vamos ver aqui, peraí. Achei um excelente. Como eu disse, todos os ingredientes juntos na primeira etapa. Levain, água, farinha de trigo toda e o sal e o açúcar.
estava por aqui. Filhinha, você pegou daqui o sal e o açúcar? Pera aí, que não pode subir. Ai. Sal e o açúcar. Como eu falei, a receita tem no Instagram, hashtag Primeiro Pão do Zero, também tem no YouTube, tá, pessoal? E mistura. Aí vocês têm os pães que foram feitos com a mesma receita. Tem um pão que é com 80% de hidratação, feito 100% em temperatura ambiente. Não passou pela geladeira. E temos o outro que foi feito com laminação de farinha de açaí, que foi modelado na forma do filão. Ó, tá todo mundo acompanhando aqui. Que chega uma hora... Deixa eu limpar minha bancada aqui, que eu tenho aflição de bancada suja. Chega uma hora, ó, gente, que começa a ficar difícil aqui, ó. Mas ainda dá. O meu conselho para quem trabalha pão é demore o máximo possível para pôr as mãos na massa. Porque as mãos têm temperatura e elas influenciam no resultado da fermentação. Lembrando que aqui já tem o fermento. Então, mãos mais quentes terão uma fermentação mais acelerada, terão uma massa mais mole. Qual a temperatura ideal? A temperatura ideal depende muito do gosto do padeiro, de que sabor você quer no seu fermento. Temperaturas mais frias dão pães menos ácidos. Temperaturas mais quentes dão pães mais azedinhos. Eu gosto de trabalhar entre 20 e 25 graus. Faltou cadeira aí pra minha turma hoje, hein, pessoal? Hein, Douglas? Faltou cadeira. A próxima vez que fizer oficina, vamos ter que pôr mais cadeira aí. Obrigada por todo mundo que veio aí, tá, pessoal? Ó, chegou nessa etapa aqui, pessoal. Não consigo mais mexer com o garfo. Mas apesar de ser um pão sem sova, a gente precisa de uma massa uniforme. Então aqui, mãozinha limpa, tá? A gente vai só misturar. Não precisa duas mãos na massa, uma mão só é suficiente, tá? O que eu vou fazer aqui? Misturar para que a parte da farinha que não molhou, que tá seca, se misture com o resto. Porque se ficar pelotinha de farinha, ela não some, ela acompanha a gente até o final do processo. Então é nessa etapa aqui, que apesar de ser sem sova nenhuma, a gente precisa movimentar a massa, de modo que ela absorva toda a farinha que a gente colocou aqui. E vocês veem que não leva muito tempo, pouquinho mesmo que mistura, eu já consegui aqui o resultado. Aí, tem muita gente que faz pão, que lê na receita lá, né? Farinha de trigo até, que ponto? Até soltar das mãos. Não é verdade. Aqui, se a gente puser farinha de trigo até soltar das mãos, teremos um tijolo no final do processo, tá? Queremos essa massinha aqui mesmo, ó. Mesmo porque depois de 1 hora de descanso, essa massa passa por um processo que é a absorção da água pela farinha e ela muda completamente de textura. Então aqui terminamos a nossa primeira etapa. Vou tampar e vamos deixar até o final da nossa aula. Vocês vão ver, ter a oportunidade de pôr a mão na massa e de ver a diferença que o descanso vai fazer. Então essa massa eu vou deixar aqui de cantinho, que a gente não vai mexer mais com ela hoje. Eu vou lavar as minhas mãos aqui e
e vou dar uma olhadinha aqui. Filha, como é que tá os minutos do forno? Porque já sinto cheiro de pão. 2 minutos. Então eu vou olhar. Gente, para quem faz pão, luva é essencial. Senão fica que nem eu, ó, cheio de tatuagem de farinha. Vamos dar uma olhada aqui no pão. Lembrando que eu tô assando ele no chão do forno. Eu não sei se essa bancada do Douglas aguenta o calor. Na dúvida, vamos colocar aqui. E vamos ver o que aconteceu aqui já nesses minutinhos. Ó, gente, não foi suficiente o calor, tá? Ainda assim, vamos ter um bom pão. Ó, Lu, não saltou como deveria, porque o forno tá frio, tá? Mas ainda assim a gente vai em frente. Quem tá acostumado a ver meus pães, a turma lá de casa, ó, turma, não saltou o que deveria. Tá vendo? Ó, o tamanho dele tá bem menor do que fica normalmente, tá? A gente precisava de um forno mais quente. Isso é bom que aconteça aqui, porque é dúvida de muita gente. Cris, o que foi que eu fiz de errado? Eu fiz o meu pão certinho. 90% dos problemas de pães dos meus alunos é porque o forno não atinge a temperatura que é necessária. Então faz todo o processo corretamente e na hora que vai assar acontece isso aqui, ó. O pão cresceu muito pouco do que deveria, tá? Para voltar, você não poderia voltar mais algum. Então, não vai fazer diferença. Tá. Porque o salto acontece nos primeiros 15 minutos. Ou ele salta, ou ele não salta. Porque a partir de agora, ele já começou a caramelização dos açúcares da crosta. Dificilmente vai acontecer algo diferente do que aconteceu aqui. Infelizmente. Eu vou deixar ele aqui ainda. Vou deixar embaixo, porque ainda está muito longe. E depois a gente volta para ir mexendo. Tá bom? Outra coisa, procurar evitar ficar esse tempo todo com ele aberto aqui, porque o forno segue esfriando e a massa do pão também, tá? E a gente precisa muito de calor. Ali já caiu para 180. Quem faz bolo sabe que 180 é temperatura de bolo, não é de pão. Então isso é muito, muito, muito importante. Ô Douglas, a próxima oficina eu vou ter que trazer meu forno. Esse seu forno, ele não chega. Não chega. E é importante, como eu falei, acontecer aqui para que as pessoas saibam por que às vezes não dá certo em casa. Porque ó, já caiu para 180. Aí você já faz pão em casa? Ainda não? Não. Então, é muito baixo, gente. É muito. Vai dar um bom pão. Nós vamos ver pão legal aqui. Mas não vai dar o ideal que a gente precisa, tá? Mas de qualquer maneira, gente, mesmo que o forno de vocês não chegue na temperatura ideal, façam pão em casa. Porque qualquer pão que vocês fizerem vai ser melhor, mais saboroso, mais saudável do que o pão com excesso de fermento químico e com a fermentação muito, muito, muito acelerada. Porque por que o glúten está matando tantas pessoas hoje? Está todo mundo sofrendo tanto com o glúten? Não é culpa do glúten, é culpa do processo acelerado de fermentação. Então, na época de Cristo, o fermento era natural, ninguém tinha problema com glúten. Todo mundo comia pão, né? Mas na pressa da gente ter pão rápido, as pessoas põem o pão na fermentadora, as pessoas desenvolvem os fermentos para que os fermentos reajam cada vez mais depressa, né? E a gente está fazendo agora o processo da volta. Os nossos avós e bisavós, eles sabiam, né? Eles não tinham essa quantidade de intolerância que a gente tem, desse tanto de problemas alimentares, né? Isso é devido à pressa. Às vezes a pessoa fala, ai Cris, não tem jeito de eu fazer esse pão rapidinho. A pessoa que me pede para fazer pão rapidinho não é candidato a levain. Pão ao levain é paciência, é calma, é amor. Ali, por exemplo, numa temperatura adequada, eu asso meu pão em 45, 50 minutos. Nessa temperatura vai para mais de 1 hora, só para a gente ter o pão bem assado. Então, vocês imaginem a pessoa que tem pressa. 3 dias para fazer a massa, 1 hora para assar, né? Então, não é para ter pressa, tá? Então, enquanto o pão tá ali assando,
a nossa massinha está descansando, a dona de casa faz outras coisas, né? Como, por exemplo, cuidar disso aqui. Se a gente não cuida disso aqui é um cestinho de fermentação. Ele embolora, ele mofa, tá? Então o que acontece? Eu normalmente deixo ele em cima do meu forno ou num lugar seco. Aqui não tem, né? Em cima do forno. Mas de qualquer maneira, um lugarzinho seco. E quando ele tá sequinho, eu uso uma escovinha como essa aqui, ó. De cozinha, que eu comprei só pra isso. Porque, gente, quando a farinha tá seca, agora não vai acontecer. Mas você vai fazendo assim, ó. E ela vai saindo toda. Porque, acreditem se quiser, a gente não lava o baneton. Se for preciso, a gente lava. Mas aí você tem que deixar ele secar bastante. Então ele bolora todinho com essa fibra natural. Esse baneton é importado, não é fabricado no Brasil. Mas existem outras possibilidades que resolvem o nosso problema. Tudo bom? Que mineirinho, que eu gosto, tá? Esse aqui que é o que vai no kit do aluno. Eu também gosto muito, porque também é feito em Minas. Então, assim, o que eu quero mostrar pra vocês? Às vezes a pessoa fala, Cris, eu não posso fazer pão porque eu não tenho baneton. E eu também não tenho condições financeiras de pagar 60, 70 reais, mais 20 de frete, né? Isso que tá custando? Tudo bom, minha amiga? É muito caro, né? Então, assim, a pessoa pode pagar 6. A pessoa pode pagar 4, 5, né? E aí, eu usei um risca-pão, né? Pra cortar. Mas não necessita. Porque uma lâmina... Cadê a minha caixinha de apetrecho? Aqui. Ai, obrigada. Porque, apesar de eu ter muitos apetrechos, uma boa lâmina amarrada num palitinho vai fazer o mesmo efeito. Os aventureiros podem usar a lâmina na mão, tá bom? Aí depois vocês olham aqui, existem muitas maneiras, tá? De cortar o pão. Aí vai de gosto, navalha, bisturi, tá? São aqui alguns apetrechos que a gente usa para cortar. Mesma coisa a panela. Se a pessoa não tem condições de comprar uma panela, esse é o kit do aluno, que agora eu mando para todo o Brasil pelo correio, e vai uma isca do fermento desidratado. Tem muita gente que quer e não consegue vir aqui a São Paulo fazer as aulas, então vai assim o kitzinho. Então vocês veem que não precisa muito, né, para fazer o pão. A panela é o mais importante, porque ela retém os vapores, mas qualquer panela serve, panela que vocês têm em casa, desde que, como eu falei, tem espaço suficiente e o vapor não escapa. A panela de ferro é excelente, é considerada das melhores. Se você tiver braço, coluna e a grade do seu forno aguentar. Beleza? Mas são as melhores, porque elas têm bastante peso e a tampa segura, né, o vapor mesmo, tá? Então, aí, isso são alguns dos equipamentos que a gente utiliza, tá? Cris, Quem quer perguntar? esse descanso ele tem que ser sempre fora da geladeira? Não. Como eu diria, na minha aula aqui não existe nem a palavra sempre, nem a palavra nunca, porque tudo pode e as coisas não são sempre, porque tudo depende da quantidade de fermento que você pôs na massa, da temperatura ambiente que você está trabalhando, da temperatura da sua mão, do quanto você manipulou a massa enquanto você estava misturando os ingredientes. Por isso as pessoas me dizem, Cris, qual o ponto da massa? Quanto tempo eu deixo? Quanto eu ponho? É muito difícil. Por isso que eu gravo tantos vídeos, para que vocês assistam e comecem a criar na cabeça de vocês uma memória, um referencial de memória, para quando vocês olharem a sua massa, vocês falarem, a minha não está igual a da Cris. É assim que funciona a melhor coisa do que você gravar a sua cabeça com tempos. Eu vejo que as pessoas são muito acostumadas com receita. Ai, Cris, cadê a receita? Cadê a apostila? Cadê isso? Não tem, gente. Não tem receita. A receita é sempre a mesma. Tem os processos e tem vocês a olharem bastante aos vídeos e as massas para vocês criarem um referencial de memória mesmo. Tá bom? Porque o tempo vai depender da temperatura, vai depender da quantidade de fermento, vai depender da quantidade de amido que tinha a farinha que você escolheu, vai depender de minerais e do pH da água que você colocou. Então, se você começar a pensar nisso aí, você desiste de fazer pão.
Então eu não gosto muito ó, cheiro, né? Eu não gosto muito de falar muito nessas dificuldades, porque aqui eu gosto de deixar as dificuldades para lá e falar só das facilidades. Sempre vai dar pão. Em temperatura ambiente, entre 20 e 25 você pode. Menos de 20 vai ter que dar uma amornada no seu ambiente. Quebrar o gelo da água, né? Em vez de uma água de temperatura ambiente, você põe uma água morninha igual de banho de bebê, aquela aguinha da mamadeira do neném, pode. E mais de 25, você começa a ter que se preocupar em esfriar o seu ambiente. Colocar um pouquinho na geladeira nos intervalos, fazer um banho-maria invertido, que é colocar um bowl embaixo do outro de gelo, uma aguinha gelada. Quem tem a possibilidade de um aquecedorzinho na cozinha ou um ar-condicionado, ajuda. Beleza? O ideal, não é o único ideal, é o meu ideal, é entre 20 e 25. 30% de levain, uma farinha de boa qualidade, uma água sem cloro, sem muitos minerais também, tá? Então vamos dar uma olhada no pão de novo e depois nós vamos falar de uma outra coisinha. 30% de levain em relação ao restante da farinha? Não, a 100%. A farinha é sempre 100%. A farinha é 100%. Fecha o forno aqui pra mim. A farinha é sempre 100%. Todos os outros ingredientes, a porcentagem é em relação à farinha. Ó, gente, ele falou mais um pouquinho. Ó que alegria. Pois é, mas a tampinha não teve força para levantar. Quando tem força, essa tampinha faz assim, ó. Tá? Mas, como eu gosto de um pão de casca fina e crocante, eu vou manter a panela tampada. Tem gente que destampa a panela depois que dá o sal. Como nessa panela ele doura, eu não preciso destampar, tá? E eu não quero engrossar a casca, então eu vou manter tampado. E lembra que eu falei pra vocês que eu coloquei lá embaixo, no fundo do chão, do forno dele? E eu então aqui trouxe uns azulejos, porque isso aqui é um bom recurso. Esse papel é bom demais, não rasga de jeito nenhum. Porque isso aqui me ajuda a levantar a panela no forno. Porque às vezes eu não quero subir a grade, sabe? Às vezes eu só quero esfriar o bumbum da panela, que é aqui no meu caso. Pra não pegar no fundo, tá? Então aqui vamos jogar isso aqui fora. Vamos colocar os azulejinhos aqui. E vamos voltar a panela. Colocou os 4 um em cima do outro? Coloquei. Azulejo comum. Comprei em loja de material de construção. E volto lá a minha panelinha. E a gente, olha gente, esfriou de novo. Esse forno esquenta rápido e esfria rápido. Já baixou de novo para 180. Mas vocês viram que o pão não vai decepcionar, né? Não vai levantar uma super pestana. Não vai decepcionar. E por que eu tô falando tanto do forno? Volto a dizer, a maioria dos problemas acontece no forno, tá? Então observe bastante o forno de vocês. Enquanto isso, eu vou pegar aqui uma outra massa que eu trouxe de casa, que é uma massa que já passou daquele descanso que vocês ainda vão ver, e já passou das 4 dobras, e já tá no ponto de fermentação ideal. É uma massa também que eu comecei ontem, junto com aquela. Aí a diferença é que aquela eu modelei e pus no cestinho. E essa aqui, vocês conseguem ver bem daí, gente? Se alguém quiser levantar para botar o dedo na massa, é o único jeito da gente entender, tá? Ó. É uma massa que já está bem fermentada, está pronta para eu manipular. O que eu posso fazer com essa massa aqui? Eu posso modelar ela, pôr no cestinho. Claro, minha amiga, serviço completo. Tá? É isso aí. E ela ficou a temperatura ambiente? Não, ela foi toda trabalhada em temperatura ambiente. Ela dormiu na geladeira a 6 graus. Ela voltou pra cá, ficou a 9 nessa geladeira e faz uma meia horinha que tá do lado de fora, tá? Mas então, a massa não manda em mim, sou eu que mando na massa.
né? Então eu ponho ela onde eu acho que ela precisa para eu manter esse visual aqui. Só que ela já tá com esse visual aqui quase já desde ontem. Eu só venho segurando ela e ela vai, ela não está mais fermentando tanto, a fermentação tá bem lenta, mas ela tá maturando, ela tá, né, desmanchando as cadeias de glúten, ela tá diminuindo o açúcar, porque o fermento tá lá ainda. Mesmo que devagarzinho, ele segue se alimentando. Só que a gente tem que vigiar bastante para que, né, não passe, porque o fermento tem seu limite. Às vezes a gente tem a ilusão de que quanto mais deixar, nossa, tá ótimo, tá crescendo, eu vou deixar até. Aí ele faz o quê? Ele cresce, 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 ele atinge o limite, ele faz igualzinho acontece com o levain. Ele aí murcha, fica parecendo uma bexiguinha em fim de festa. Amarga o pão e o pão fica duro. Bastante difícil de recuperar. Tem gente que remodela, sova de novo. Eu acho que por mais que você possa transformar isso em pão de novo, o sabor não recupera, fica ácido, né? Então o ideal é cuidar para que chegue nessa etapa, tá? Então aqui a gente vai fazer uma modelagenzinha. Não vamos conseguir assar hoje, né? Será? Será? Porque o ideal era fazer umas baguetinhas aqui pra assar, né? Nossa. Tem mais aula depois de mim aqui? Não. O Depois povo de não você vai me tocar daqui? Não. A não ser que elas queiram ir embora, mas aí fica por escolha Se o delas. povo não for me tocar... Bom, então assim, a aula programada era uma aula bem curta, né? Então aqui eu posso modelar pra vocês verem como é aquela modelagem e botar no cestinho e acabou. Ou posso transformar isso aqui em filões, como vocês estão vendo ali. Faço um filãozinho e um pãozinho pra botar menorzinho aí, vocês veem 2 trabalhos. Pra mim, tanto faz, meu dia tá ganho já. Depende do que vocês querem ver. Filão. Fazemos 2, todo mundo de acordo. Quem precisar ir embora também, fiquem à vontade. Então a gente vai fazer um pequenininho e um sem cesto, para quem não tem cesto, tá bom? Então deixa eu me organizar aqui, para o pessoal que tá lá na internet ver também. Filha, você tá filmando tudo? Ótimo. Vamos tirar da frente, porque essa é a parte mais divertida. O que a gente precisa aqui? Quero que você... Não, mas não tá na live? Eu só me preocupo porque passou de 1 hora a live cai, viu? Então você mesma tem que dar uma derrubadinha. Então, com meia hora. Então derruba aí e entra de novo enquanto eu preparo a bancada aqui.